que eu tenho poder para te livrar da morte, para te soltar. E Jesus responde para ele e diz: nenhum poder tu tem, porque o poder que tu tem, aleluia, vem de Deus, vem de meu Pai. Jesus estava dizendo para o rei: tu não é nada, mas tu só tem poder contra mim, porque Deus te dá autoridade. Mas se Deus tirar a autoridade da vida do homem, o homem sem Deus está perdido, não é nada. Mas tudo que nós fazemos diante da orientação do Espírito de Deus é porque Deus nos concede a sabedoria, o entendimento, a autoridade, o poder, a ousadia de pregar a sua palavra, aleluia. Porque se Deus não nos der autoridade, aleluia, ousadia, aleluia, contra as hostes do diabo, contra as maldades, para pregar a sua palavra, para orar e enfermo ser curado, se Deus não der esta autoridade a nós, nada acontece, porque o próprio Jesus ele fala em João capítulo 15, versículo 5, aleluia, quando Jesus fala a respeito, aleluia, das aves e o seu ramo, Jesus falava para os seus discípulos: vós, aleluia, sem mim nada vós podeis fazer. Jesus estava ensinando para eles que eles dependiam de Jesus. E o que o Senhor está, aleluia, falando conosco nesta noite é que nós dependemos dele, aleluia, para pregar a sua palavra, para orar pelo para, aleluia, ordenar aos demônios e eles baterem em retirada e os cativos serem perto das algemas. Aleluia, mas aprenda e aprenda que sem Jesus nada podemos fazer, porque toda a autoridade que Ele nos dá, nós não somos nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vamos citar aqui um exemplo aqui a respeito de uma vida profissional. Um ajudante e um profissional, e às vezes o profissional ele sempre quer saber de tudo, ele sempre não aceita a opinião, aleluia, do seu companheiro, porque na mentalidade dele ele sabe de tudo, ele, aleluia, é aquele sabedor, mas, aleluia, sem o conhecimento e sem a ciência de Deus, o homem não sabe nada. Então nesta palavra podemos tirar nesta noite que dependemos de Deus para ter visões espirituais. É tanto que esses dias nós ouvimos na doutrina o pastor pregando a respeito do apóstolo Paulo, aleluia, em 2 Coríntios capítulo 12, que quando Paulo ele fala da visão que ele teve, que foi levado até o terceiro céu, que ele viu coisas inefáveis que não era para se contar para ninguém. Então Paulo ele viu, aleluia, ali as coisas inefáveis de Deus nas mansões celestiais. O Paulo ocultou em seu coração e não revelou os homens, aleluia. E nós vamos ver aqui, irmãos, que quando Jesus, aleluia, ele olha para os seus discípulos, quando os discípulos revelam, aleluia, diz, a multidão diz que tu, aleluia, João Batista, ou alguns profetas, mas Jesus olha para os discípulos e diz assim: agora eu quero saber de vocês quem eu sou para o povo. Jesus pergunta para eles: agora eu quero saber de vocês quem eu sou. Eu quero que você me diga quem eu sou para o povo e para vocês. E dentro desta pergunta, e dentro desta palavra, nesta noite, eu faço uma pergunta, aleluia, Deus pergunta para nós nesta palavra: e vocês, quem diz quem eu sou verdadeiramente? Aleluia! Aleluia! Quem vos diz que eu sou? Jesus estava perguntando para eles: vocês me conhecem de verdade? Vocês sabem quem eu sou verdadeiramente? Aí de repente, irmão, bonito aqui na história, aqui de repente, a Bíblia diz que Deus ele abre a visão de Pedro, aleluia, o céu se abre, aí abre a mente de Pedro, aí Deus revela para Pedro, aí Pedro, aleluia, sempre foi aquele que sempre chegou para Jesus, aleluia, sempre tinha alguma coisa para falar para Jesus. Aí Pedro olha assim e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus olha para Pedro
bem-aventuradas tu, Pedro, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou quem eu sou. Aleluia. Jesus disse: eu também sei que tu és Pedro. Ele estava dizendo: eu te conheço, também sei quem tu és. Aleluia. Quando Pedro tem aquela revelação de Deus, aí Jesus também revela para Pedro quem era Pedro. Glória a Deus. Então, aleluia, está claro na palavra, aleluia, que Jesus quer que nós venha reconhecer quem Ele é e também nos mostre que Ele nos conhece. Aleluia. O profeta Jeremias, ele disse que Deus, aleluia, prova os corações do homem e esquadrilha o pensamento. O profeta estava dizendo que Deus conhece o homem por dentro, conhece a mente, conhece os pensamentos. O profeta revela a identidade de Deus, o conhecimento de Deus. Mas também disse o profeta Isaías: quem esquadrilhou o pensamento do Senhor e quem conhece, aleluia, o seu coração. O profeta Jeremias disse que Deus conhecia o coração do homem e os seus pensamentos. Mas o profeta Isaías declarou que ninguém pode conhecer e medir os pensamentos de Deus. Deus pode invadir o meu e o teu coração, mas não podemos invadir o coração de Deus, a mente de Deus. Ele conhece o nosso pensamento, aleluia, mas às vezes não conhecemos o pensamento de Deus. É tanto que o profeta Isaías, no capítulo 55, quando ele convoca o povo a buscar ao Senhor, o profeta Isaías disse: porque os caminhos de Deus são mais altos que os vossos caminhos, e os pensamentos de Deus é diferente dos vossos pensamentos. O profeta estava declarando, dizendo para a nação de Israel: aleluia, os vossos caminhos não são comparáveis aos caminhos de Deus. Aleluia, está dizendo que sempre, aleluia, os pensamentos, os caminhos de Deus sempre é maior, aleluia, do que os nossos. Aleluia. Então Jesus, aleluia, ao escutar a revelação de Pedro, aleluia, Jesus também revela quem era Pedro. Mas nós vamos olhar dentro desse texto mais adiante, aleluia, que quando Jesus, aleluia, chega para Pedro e disse: aleluia, eu também te darei a chave dos céus, aleluia, aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus, aquilo que é ligado nos céus, aleluia, também é ligado na terra. Ou seja, Jesus estava dando para Pedro autoridade, aleluia, para Pedro exercer o seu ministério de pregar a palavra de Deus, aleluia. Deus estava dando autoridade para Pedro, aleluia, mas ele disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando do próprio Pedro, mas Jesus estava falando de si próprio, dizendo: eu sou a pedra e sobre ela, aleluia, estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: as hostes espiritual da maldade não vai ter poder para parar a minha obra, aleluia, ainda que venham lutas e circunstâncias. Mas ele estava dizendo: nem mesmo o diabo, aleluia, com as suas artimanhas conseguirá destruir a minha igreja. Aleluia. O mal, aleluia, ainda que ataque a minha igreja, mas não conseguirá, aleluia, parar o meu povo. Aleluia. Tanto que na primeira carta de Pedro, capítulo 2, Pedro vai escrever, dizendo: ele é a pedra que os homens rejeitaram. Este é a pedra que a igreja foi edificada e o povo rejeitou. Oh, glória a Deus. Quando Jesus, ele olha para Pedro e dá autoridade para Pedro pregar a palavra, a interessante é que Jesus
agora faz uma revelação desse texto e disse para os discípulos: eu vou para, aleluia, Jerusalém. Chegando lá, o Filho do Homem vai ser entregue na mão de homens pecadores, vai ser escarnecido. É necessário que a palavra se cumpra. Aí sempre Pedro tirava uma coisa para dizer para Jesus. Aí chama Jesus em oculto, afasta Jesus dos demais discípulos. Aí disse: mestre, aleluia, tu não pode fazer isso, aleluia. Aí Jesus olha para Pedro. Aí agora Pedro já saiu da espiritualidade. Pedro agora fala pela carnalidade, pelo homem natural. Aí disse: tu não podes sofrer tal coisa. Aí Jesus repreende Pedro. Aí olha para Pedro. Jesus agora já não está mais reconhecendo Pedro como aquele homem espiritual que recebeu a revelação de Deus e que revelou quem era Jesus. Aí Jesus olha para o coração de Pedro, para a intenção de Pedro. Aí diz: aí tem alguma coisa que vem do maligno, aleluia, porque o diabo nunca quis que Jesus se entregasse por nós pecadores naquela cruz, aleluia. Mas Jesus, como conhece o coração de Pedro, aí disse: para trás de mim, Satanás, porque tu serve como a pedra de tropeço para mim. Pedro agora se coloca como inimigo de Cristo, como opositor, dizendo que Jesus não precisava fazer aquilo. Mas ele conheceu e conhecia e conhece a intenção do coração humano. Aleluia, porque nem todo o conselho, aleluia, que às vezes recebemos é da parte de Deus. Mas quando é da parte de Deus, irmãos, quando provém da parte de Deus, aquele que recebe, ele reconhece, aleluia, que é de Deus e ele agradece. Aleluia. Pedro se coloca como opositor de Jesus, dizendo: tu, aleluia, não pode sofrer tal coisa. Mas Jesus disse: é necessário, e que quando isso acontecer, aleluia, vocês vão ser dispersos, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar e eu vou adiante de vós. Aleluia. Jesus estava dizendo: quando isso se cumprir na minha vida, quando eu for crucificado, quando eu for preso, aleluia, vocês vão estar dispersos como se não estivesse pastor para cuidar de vós. Mas uma promessa Jesus fez: eu irei adiante de vós até a Galileia. Jesus estava dizendo para ele: vocês vão estar dispersos, como se não tivesse dono para cuidar de vocês. Mas quando eu ressuscitar no terceiro dia, eu vou atrás de vocês. Eu vou atrás de cada um e vou trazer novamente para a minha presença. Oh, glória a Deus. É interessante que Pedro novamente entra na história. Aí disse: Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão contigo, para morrer contigo. Aí Jesus olha novamente para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, negarás que me conheces. Pedro, ele faz um juramento. Mateus vai dizer que também os demais discípulos, ouvindo o que Pedro dizia, eles repetiam a mesma coisa e diziam: quando todos se escandalizarem e te abandonar, mas nós não vamos te abandonar. Aí quando Jesus foi preso lá no jardim do Getsema, aleluia, a maioria dos discípulos foram embora, deixaram Jesus, quebraram a palavra, quebraram o juramento. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe, aleluia, mas naquele dia, quando Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, Pedro se entristece, aleluia, e chora amargamente. Aleluia. Ele viu que não cumpriu a palavra que disse para Jesus. Pedro,
aleluia, prometeu aquilo que não poderia cumprir, que foi entregar a sua vida novamente, juntamente com Jesus. O homem que disse que iria para a prisão e até mesmo para a morte. Mas no momento que Jesus foi preso, Pedro se afastou e seguia Jesus de longe. O que podemos aprender nesta noite com esta palavra? Aleluia, que Jesus nos conhece, aleluia, conhece o nosso coração, e Ele sabe que muitas das vezes não cumprimos aquilo que Ele falou. Aleluia, Ele sabe que muitas das vezes não cumprimos com as palavras que, quando muitas vezes dobramos os nossos joelhos, Ele sabe, e Ele fala conosco nesta palavra, nesta noite, dizendo para nós: eu sei que muitas das vezes tu não cumpres com a tua palavra. Aleluias, aleluias. Alguém pode até dizer: eu dou a minha vida por Jesus. Mas quando é no momento da adversidade, já não busca mais a Jesus, já deixa de vir para a igreja, aleluia, já enfraquece as suas forças, a sua fé desfalece, e agora fica de longe. O homem, a mulher que agora dizem que morreu por Jesus, não consegue suportar os ataques, não consegue suportar as afrontas, aleluia, não consegue suportar o seu irmão, a sua irmã, aleluia, aleluia. E Jesus disse para Pedro: Pedro, eu te conheço, e eu sei que tu não é capaz de ir para a prisão por mim, de morrer por mim. Mas Pedro insistiu. Não insista naquilo que você não pode cumprir, mas diga para ele: me ajuda a te servir melhor, me ajuda a te buscar nos momentos das dificuldades. Abra minha mente para eu ter visão de ti, para eu discernir espiritualmente. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus disse para eles, no mesmo capítulo que lemos nesta noite: cada um que quiser me seguir, negue a si mesmo, aleluia, toma a sua cruz e me siga. Quando Jesus morreu, aleluia, os discípulos ficaram dispersos, foram embora. Em João capítulo 21, voltaram para o alto mar, aleluia. Em Lucas 21, quando as mulheres foram lá no sepulcro de Jesus, o sepulcro estava vazio. Aleluia, disseram para Pedro: ele não está mais, o sepulcro está vazio. A Bíblia diz que Pedro corre para o sepulcro, realmente o sepulcro estava vazio, o lenço estava lá no mesmo lugar. Aleluia. Mas eles esqueceram que Jesus disse que iria adiante deles, que iria juntá-los novamente para junto de si. Quando é lá em João capítulo 21, Jesus chega sobre a beira do mar, aleluia, aparece mais uma vez para eles. Eles pescaram alguma coisa e alguém gritou: nada pescamos. E Jesus disse: lance a rede do lado direito. E a Bíblia diz que eles pescaram 150 grandes peixes, que as redes estavam a ponto de despedaçar. Mas a Bíblia diz que João conheceu a voz do mestre. João disse: é o mestre
Jesus te conhece nesta noite. Ele conhece a minha e a tua vida. Aleluia. E você não está só. Porque quando você se sente dispersa, que não tem alguém por você, aleluia, o bom pastor ele chega e diz: estou aqui para cuidar de ti. Aleluia. Aleluia, estou aqui para andar contigo. Estou aqui para te sustentar, para te trazer para a minha presença. Aleluia. Não tem aquele momento, como disse Paulo, que o arrependimento, segundo Deus, gera vida em nós. Não tem aquele momento que às vezes, aleluia, entristece o nosso coração. Aleluia. É para nós reconhecer que Deus é Deus. É para nós reconhecer que dependemos dele para viver. Que sem ele nada podemos fazer. E que ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida. Aleluia. Quando aqueles discípulos saíram de Jerusalém, aleluia, antes de Jesus morrer, Jesus disse para eles: ficar em Jerusalém até que do alto, aleluia, receba a promessa de meu Pai e seja revestido de mim. Dois dos seus discípulos saíram e iam caminhando naquela estrada. Mas Jesus apareceu para eles mais uma vez. Aleluia. Quando Jesus se assenta na mesa, que pega o pão, que dá graças, que parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles espiritualmente se abrem. Aí Jesus desaparece. Aí começaram a indagar um para o outro e dizia: porventura não ardia no nosso coração quando ele abriu o livro, quando ele lia as escrituras, não ardia no nosso coração. A Bíblia diz que eles se levantaram, deram a carreira voltando para Jerusalém, eles voltando para o lugar da promessa. Acredito eu, a Bíblia não diz, mas acredito eu, que nem o pão eles comeram. Porque quando a visão deles se abriu, aí disseram: não é ele, não é o Messias, oh glória a Deus, não é ele que ressuscitou. Aí correram novamente para Jerusalém. Dá para entender na mensagem que Jesus foi atrás daqueles homens, dizendo para eles: não disse eu para vós que eu ia ressuscitar no terceiro dia? Aleluia, volta para o lugar da promessa. Oh, glória! Volta para o lugar da promessa nesta noite. Aleluia! Aleluia. Se os teus olhos espirituais estão fechados e você não enxerga mais, aleluia, ele estará aqui nesta noite te dizendo: volta para o lugar da promessa. Oh glória a Deus, espera mais um pouquinho, porque diz a Bíblia que há de vir, virá e não tardará. Aleluia, glória a Deus. Quando o profeta Abacuque, ele estava na decadência espiritual, e ele orava para Deus: aviva a tua obra no meio dos anos. E Deus falou com aquele homem e disse: olha, Abacuque, ainda que para ti pareça tardio, mas espera, porque virá depressa. Deus estava dizendo para o profeta: está escasso, está difícil, mas eu vou cumprir com a minha palavra. Aleluia! Ele vai cumprir com a palavra dele na tua vida. Ainda que esteja difícil, aleluia, ainda que pareça para ti tardio, mas ele vai cumprir com a sua palavra. O profeta olhava para o povo e dizia: Senhor, aleluia, espiritualmente, Senhor, o povo está morto. Mas ele orava e dizia: apenas aquele homem no meio da multidão, uma multidão
então que a espiritualidade já não existia mais, mas ele orava perseverando e dizia: aviva essa obra, Senhor, aviva o teu povo, restaura o teu povo, renova o teu povo. Tu estás vendo a situação. Aí quando ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele: ainda que eu pense que está tardio, mas a minha palavra vai se cumprir, vai se cumprir. Aí ele olha e diz o que? Quando eu ouvi a tua voz, os meus ossos apodreceram, a minha carne tremeu. Aí ele diz: porque eu sei que tu passeia na terra com os teus carros de fogo. Aí ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja gado nos currais, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, não haja mantimento no campo, mas todavia eu vou me alegrar em ti, aleluia, eu vou me exaltar em ti, vou pegar o meu instrumento de descorda e vou louvar o teu nome, vou me dizer o teu nome, firma os meus passos sobre a rocha, Senhor. Ele agora estava expressando, ao ouvir a voz de Deus, agora ele estava expressando a sua confiança no Senhor. Mas Deus cumpriu com a sua palavra. Aleluia. Deus nos chamou para fazer a sua obra, nos deu autoridade e poder, mas sem Ele nada podemos fazer. Aleluia. Enquanto 70 homens se alegravam e diziam: os demônios nos obedecem, a Jesus se alegra, e não por isto, mas porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Sempre a palavra de Deus nos ensina alguma coisa. E eu creio que nesta noite, se você atentou para esta palavra, ela está nos ensinando alguma coisa nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Mas conforme o nosso diácono Juliano permitir, eu desejava. Amém? Eu convido a